mais, em nome do que ele chama de progresso e melhoria dos próprios padrões de vida. Como resultado de tantos crimes, os mares estão virando deserto, como o Mar de Aral, na URSS. A vida dos oceanos vai escasseando, o Mar do Norte principalmente, e a superfície cultivável da Terra transformando-se num campo estéril e envenenado. Todos os sinais de fim de um ciclo estão aí. Uma agência de notícias está anunciando uma série de anomalias genéticas causadas pela ingestão de ar e água contaminados, bem como um contínuo processo de desertificação do imenso mar soviético, o Mar de Aral. São algumas das consequências associadas ao uso de agrotóxicos químicos. Segundo os cientistas, a situação vem piorando e têm sido infrutíferos os esforços para a preservação da natureza na região e áreas circunvizinhas. Naquelas imediações já falta água, como em tantas outras partes da superfície do planeta. Essa ameaça tem se apresentado à humanidade cada dia mais seriamente, ainda que os cientistas terrestres acreditem na possibilidade de, quando for necessário, tornar a água do mar potável, dela retirando o sal. Tal procedimento seria uma agressão ao corpo etérico e extra-humano, pois nenhuma tecnologia conhecida hoje na Terra pode eliminar, da água do mar, os elementos tóxicos que ela absorveu nos planos sutis. Os ventos estão lançando, perto do Mar de Aral, cerca de meia tonelada de areia e sal sobre cada hectare, anualmente, e o balanço do chamado desenvolvimento naquela nação é trágico. Embora essas estatísticas sofram de imprecisões, há clara indicação de que o momento de fechar a porta da nave está próximo. O número de crianças nascidas com má formação congênita vem aumentando, e em várias regiões da Terra próximas às usinas nucleares os médicos não recomendam mais a amamentação, devido ao risco de o próprio leite materno estar contaminado. A humanidade está a caminho da destruição, reconheceu finalmente o Papa, em público, em 25 de dezembro de 1989. Naquela mesma data, assassinatos violentos ocorriam e, dias depois, guerras civis intensificavam-se, sugerindo aos mais lúcidos que é hora de buscar o contato com os níveis suprafísicos, onde a nave de Noé e as soluções existem. Dentro das leis materiais que conhecemos, nenhum processo de salvação e equilíbrio seria agora possível. A comunicação com esses níveis supramentais pode ocorrer, não porque o pensamento humano seja onipotente, mas porque o espaço está, segundo as instruções de Noé, incluído no pensamento universal. Só os incautos creem em milagres. Estes nada mais são que acontecimentos fora do comum, que a ciência e o homem terrestre ainda não compreendem. Paul Brunton deixou escrito: tanto os poderes como os fenômenos podem parecer milagrosos, mas realmente manifestam-se a partir de leis ocultas inerentes ao próprio ser do homem. Assim como a consciência humana é capaz de manifestar poderes que contradizem o conhecimento psicológico, o corpo humano é capaz de manifestar fenômenos que contradizem o conhecimento médico. Essa filosofia pura, da nave de Noé deve permanecer em nossa consciência, pois nada que existe no mundo tridimensional pode, neste momento, resolver os problemas do homem sobre a Terra. Os estudiosos tiveram, até hoje, todos os sinais de que necessitavam. Chegou a hora de buscarem o silêncio interior para que o chamado seja ouvido e indicação para o próximo passo, percebida. Outros dilúvios. Recentemente, os homens da superfície da Terra abriram os jornais e leram: os relógios vão atrasar 1 segundo no dia 31. A notícia explicava que os relógios deveriam adequar-se à mudança que estava acontecendo na rotação do planeta. Ao divulgar essa instrução, o Observatório Real de Greenwich, Inglaterra, explicou que pequenas alterações na rotação terrestre têm sido notadas, provocando uma diferença entre o tempo solar e aquele oficialmente registrado. Os técnicos informavam que, na prática, o ano novo teria 1 segundo a mais, e acrescentaram tornar-se necessário,
A partir de agora, um ajuste periódico dos ponteiros. Esse fato vem sendo observado cientificamente há 20 anos, mas só agora tornou-se público. No livro A Quinta Raça foi revelado que entre as condições a serem mudadas no planeta encontra-se o seu movimento de rotação. Com a mudança da inclinação do eixo magnético planetário, toda a vida do planeta mudará. Outras alterações podem ser anunciadas a partir de agora, na rotação, na translação, na pressão atmosférica. Os dias serão mais curtos. Haverá períodos em vez de meses. Os nomes desses períodos ainda permanecerão ocultos, mas serão mais amplos do que os meses atuais. O que chamais de anos serão mais longos também. Assim, mudará radicalmente o método pelo qual hoje medis o tempo. Vivereis muito mais, sem que vossos corpos sofram a deterioração que conheceis, e que agora é própria deste plano de existência. A mudança da inclinação do eixo magnético pode ser dinamizada pelo comportamento do homem, que altera continuamente o equilíbrio do planeta. Num teste nuclear realizado há pouco em Nevada, USA, cientistas norte-americanos e ingleses explodiram uma bomba termonuclear sobre o deserto. Isso gerou tremores de terra que foram sentidos a mais de 160 quilômetros de distância, em Las Vegas e no Vale da Morte, na Califórnia. Os jornais noticiaram que o impacto da detonação fez o solo saltar mais de 3 metros de altura e criou uma nuvem de poeiras que se elevou a 100 metros, antes de se dissipar. A explosão atingiu 5,4 pontos na escala Richter, o equivalente a um terremoto moderado, conforme disseram os jornais de 18 de 12 de 1989. De alguma forma, a crosta terrestre responde a essas agressões. De fato, logo em seguida noticiou-se que após 20 anos de inatividade, o vulcão Rehoboth, no estado norte-americano do Alasca, entrou em erupção, lançando nuvens de cinzas e vapor a mais de 10 mil metros de altitude. O tráfego aéreo foi suspenso na região. O homem, enlouquecido, vem usando não só o subsolo para testes nucleares, mas também cobaias humanas. Uma notícia de Copenhague revela que na República do Cazaquistão, União Soviética, foram usados civis para estudos sobre os efeitos da radiação de bombas atômicas. As consequências imediatas desse comportamento nos parecem óbvias, demonstrando que as forças involutivas que estão em confronto com as energias construtivas apresentam-se, hoje, em sua batalha final. E embora desde a época em que o livro de Jó foi escrito, diga-se: pergunta às aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. O homem da superfície continua usando mal o livre-arbítrio. Segundo Jacques Yves Cousteau, os australianos estão empenhados numa luta dúbia, a fim de preservarem o sistema de vida do qual dependem. Terão de se envolver numa verdadeira guerra de engenharia. Nessa situação caótica e quase incontrolável, criada pela própria humanidade, a água, que deveria ser um aliado da vida, tornou-se motivo de apreensão. Há 200 anos, na Austrália, uma mata natural cobria as terras banhadas por um grande rio, o Murray. As raízes profundas dessas árvores sorviam grande quantidade de água do subsolo. Todavia, no decorrer dos anos e da colonização europeia, mais de 60% dessas árvores foram derrubadas para dar lugar a fazendas, pastos e povoados. Foram substituídas, quando muito, por uma vegetação de raízes curtas, que requer menos água. As chuvas que no passado eram absorvidas pelas árvores começaram a fazer transbordar sistemas de escoamento subterrâneos naturais. Com isso, os lençóis, que estavam a cerca de 90 metros de profundidade, encontram-se agora bem mais próximos da superfície. Ocorrem, então, inundações, vindas do subsolo. Diz Cousteau que essa grande massa de água, à medida que vai subindo,
traz à tona sais dissolvidos, resíduos de um antiquíssimo leito de mar. Esses sais são mortais para as árvores que restaram, para as plantas em geral e para a vida animal. Hoje os cientistas já sabem que de 1 a 6 bilhões de toneladas de sal estão armazenadas nas áreas subterrâneas da bacia do rio Murray, e que irão degradando progressivamente as terras cultiváveis. Também na América do Sul chegou-se a um desequilíbrio irreversível. Ao tocar-se nas cataratas do Iguaçu, no sul do Brasil, ocorreram secas sinistras em algumas regiões, e enchentes devastadoras em outras. Embora esses fatos nunca sejam postos em paralelo, quando se anuncia que as catástrofes vão aumentar de intensidade com o tempo, é clara a correlação que existe entre eles. Reiteramos essas advertências, porque a devastação continuará até que advenha o desastre maior. É nos escritos de Platão que Atlântida, continente que submergiu num dos dilúvios, aparece pela primeira vez na literatura hoje conhecida. A cultura moderna mundial, esotérica, não tem muitos dados sobre esses acontecimentos. Eles foram registrados e guardados apenas por grupos herméticos. Platão, todavia, tornou público em sua obra, por volta do ano 421 a.C., o desaparecimento físico da velha Atlântida. O dilúvio foi apresentado, desde então, como uma espécie de punição aos atlantes, que haviam caído num estado considerado imperfeito pelas forças evolutivas. Dizia-se que após longa decadência, que culminou em pactos com várias formas de magia, teve início a reação das forças naturais e adveio ao consequente cataclismo. Os relatos de Platão revelam também que a distribuição dos mares sofreu mudanças como o dilúvio. O vale do Mediterrâneo foi inundado, ao passo que as águas que outrora cobriam todo o norte da África reduziram-se ao atual Estreito de Gibraltar. A região do mar Mediterrâneo fora, segundo Platão, um vale fértil e úmido, cruzado por 4 grandes rios e berço de uma civilização avançada. Restos dela permaneceram em pinturas encontradas em certos locais do sul da Europa e norte da África. O Timeu e Crítias, de Platão, revela. Naquele tempo, podia-se atravessar este que é hoje um grande mar. Nele havia uma ilha, diante daquela passagem que chamais de Colunas de Hércules. Essa ilha era maior que a Líbia e a Ásia reunidas. E os viajores daqueles tempos podiam passar dessa ilha para as outras, e destas podiam alcançar todo o continente na margem oposta daquele mar, que verdadeiramente merecia seu nome. Platão refere-se, evidentemente, às terras da América, quando diz que se podia alcançar todo o continente na margem oposta daquele mar. Consta que na Atlântida houve um poderoso e maravilhoso império. Dominava toda aquela ilha, assim como muitas outras, e porções do continente. Mas tiveram início os tremores de terra, os cataclismos e, segundo Platão, no espaço de um só dia e uma noite terríveis, toda a vossa armada foi engolida de um só golpe sob a terra, bem como a ilha Atlântida abismou-se no mar e desapareceu. A fertilidade daquele solo ultrapassava de qualquer outro. Possibilitava nutrir multidões, apesar de só pequena parte de seus habitantes dedicar-se aos trabalhos na terra. A qualidade dos frutos e a vitalidade das pastagens não eram, nem de longe, comparadas com as de hoje. Colhia-se uma quantidade inconcebível para o mais próspero agricultor moderno. No Acasa, Platão viu que na Atlântida havia árvores altíssimas, e uma terra pródiga de pastos inesgotáveis. A água, segundo descreveu, não escoava em vão, como hoje, para ir perder-se da terra estéril, para o mar. A terra recebia em suas entranhas, e recebia do céu, uma quantidade que conservava nas suas camadas, tornadas impermeáveis pela argila. A água que caía dos locais mais altos derivava para as cavidades, e por toda parte corriam fios dela, generosos e tranquilos, inspirando o homem em suas viagens interiores. Segundo Platão,
Aquele solo era cultivado por verdadeiros agricultores. O trabalho na terra não era, como hoje, considerado uma prisão compulsória. O homem era realmente dedicado à agricultura. Era amigo do belo e usufruía, ali, de harmoniosas e temperadas estações. Os santuários deixados pelo povo de então, construídos no plano físico, eram, na época de Platão, um atestado de que essa abundância e essa beleza existiram. O filósofo relata ainda que houve em certo período da Atlântida reis que obedeciam às leis universais evolutivas, permanecendo unidos ao princípio divino com o qual eram aparentados, dado que não eram terrestres, esses reis, mas, provenientes de outras esferas. Seus pensamentos eram amplos em tudo, e diante das decisões usavam de bondade, discernimento e flexibilidade. Durante sua permanência na Terra, fizeram uso de bens preciosos, sem se apegar a eles. O ouro e as riquezas que carregavam consigo enquanto se encontravam no plano físico não os inebriava ou prendia. Tinham grande controle sobre si mesmos e viviam corretamente. Valorizavam mais a conquista de virtudes e a obediência à lei. Platão diz que esses reis eram clarividentes e que cultivavam bom relacionamento com quase todos, colocando as riquezas em plano secundário. Com esse comportamento, e com o princípio divino sempre crescendo neles, viam os bens materiais crescerem também, sem que se deixassem influenciar por isso, e sem que perdessem de vista a meta para a qual se orientavam. Foi chegando, porém, o momento do princípio divino diminuir nesses reis, por causa do cruzamento repetido com numerosos elementos mortais, da própria Terra. Mesmo que esse princípio tenha vindo do cosmos, ele, ao contato prolongado com a Terra, acabou por mesclar-se com características materiais. Estas, com o tempo, dominaram o caráter humano e os reis tornaram-se incapazes, daí por diante, de suportar a prosperidade material sem que ela os tocasse. Caíram no estado normal de quase todos os terrestres. Outros clarividentes da época passaram a denunciar suas perversões, tendo sido por isso perseguidos e exterminados. Eliminados assim os sábios e os homens de visão, os atlantes começaram a perder oportunidades preciosas de crescimento interior. Um dos deuses da época, que tinha o poder de conhecer todos os fatos, percebeu o caminho miserável que estava diante daquela raça, outrora tão próspera. Sim, porque os homens iam esquecendo de uma lei básica. Os bens materiais chegam naturalmente aos desapegados e são por eles usados livremente, mas dominam e escravizam os que tentam conquistá-los a todo custo. Aquela raça não escapou a essa lei imutável e, de excelente que era, passou a um estado primitivo, incapaz de moderação diante do que quer que fosse. Vieram os grandes dilúvios. Contam-se, nos últimos 9.000 anos, vários deles. Platão relata que entre um acidente e outro, a terra que escorregava dos locais mais altos não depositava sedimentos consideráveis, e, rolando sempre, acabava desaparecendo no abismo. Disse que a terra ficou, em relação ao que era antes, como o esqueleto de um corpo descarnado pela doença. As regiões brandas e prósperas dos tempos antigos transformaram-se numa carcaça nua. As planícies anteriormente cobertas por tapetes de relva e de flores, as montanhas antes revestidas de vastas florestas perderam a expressão original, e perderam a beleza. As árvores gigantescas deixaram de existir e a vegetação rasteira das grandes montanhas só podia alimentar abelhas. Alguns homens aprenderam então que mais vale morrer em Deus que reinar sobre a terra de um extremo a outro, pois de que serve ao homem possuir o mundo inteiro, se sua alma sofre de escravidão? Diante da força atrativa de tudo que é densamente material, se não fizerdes o direito como fosse esquerdo, o de cima como se estivesse embaixo, e o anterior como se ocorresse posteriormente, não conhecereis o reino verdadeiro. Isto é o que os viajantes da nave terão sempre presente. Saberão também que com a medida de que vos servireis,
se servirão para medir-vos. Como tiverdes julgado, assim vos julgarão. Essas são leis imutáveis. Na mitologia de diversos povos e de diversas épocas há relatos de dilúvios. Em vários deles aparece Noé, significando o novo homem da raça que sucede ao desastre, o homem que inicia o trabalho de repovoar a terra após as purificações globais. Entre os dilúvios mencionados, há o da Samotrácia, ocorrido antes da época dos argonautas, que fez submergir todo o país de então. Também na Grécia conta-se que no tempo de Deucalião, filho de Prometeu, houve um dilúvio semelhante ao narrado na Bíblia. Deucalião e sua esposa Pirra foram salvos, pois, como Noé, ele construíram a arca, e nela encerrou-se com sua esposa, filhos e um par de animais de cada espécie. A mitologia eslava também narra um dilúvio, no qual afogou-se toda a humanidade da época, tendo-se salvo apenas um homem e uma mulher. Sabeis que bastariam 2 jovens ádios para ter de novo um povo no planeta. Afirmam os seres extraterrestres de Erx. Diz a teosofia que no Brasil houve um tempo em que certo estrangeiro fez morrer a todos, através de grandes inundações. A mitologia indiana, por sua vez, conta de um dilúvio e cita Vaivasvata Manu, nela considerado um Noé. Na China, igualmente, há a narrativa de um dilúvio ocorrido nos dias de Perum, homem que também se salvou com a família. Sisutrus, o Noé caldeu, é outro cuja história segue as mesmas linhas. A consequência do comportamento humano desarmonioso é sempre igual, mas parece que, na oportunidade que agora se aproxima, fecha-se um ciclo de ignorância que até agora atuou, e abre-se uma etapa de nova consciência. Estudos sobre as chamadas doenças da alma e seus tratamentos já foram divulgados por filósofos e mestres de sabedoria. Agora, porém, novo fator entra em ajuda ao homem. As desarmonias serão cenadas na nave de Noé, imenso laboratório. Segundo Noé Platão, há 2 doenças principais da alma, uma é a loucura, a outra é a ignorância. Prazeres e dores excessivos são graves fatores de desequilíbrio. O caminho do meio é encontrado usando-se de sobriedade, discernimento e espírito de serviço. Não há outra alternativa, por enquanto, neste planeta Terra. Experimentar prazeres ou sofrimentos intensos, como experimenta miseravelmente a maioria dos homens de hoje, leva à loucura. Com o tempo, assim terminam quase todos, após insistirem por várias encarnações em preceitos tão falsos. Segundo Platão e segundo os Noés, há homens tidos como perversos, mas que na verdade estão loucos. Como podemos perceber, nem sempre a visão da nave combina com os conceitos médicos, psicológicos ou sociológicos. Sabe-se, na nave, que ninguém é ignorante e vicioso porque quer, ou pelos motivos que a ciência terrestre supõe conhecer. Se o homem apresenta tais características, isso acontece por disposições negativas de certos elementos materiais terrestres que entraram na sua composição na época em que foi formado. Segundo Platão, na vida comum de quase todos, o homem, de fato, tem o vício como inimigo, mas o vício ocorre-lhe apesar de tudo. Assim o eu interior pode sofrer de grandes limitações em sua atuação no mundo tridimensional por causa do consciente esquerdo, ou lado racional do homem. O intelecto humano já amadureceu o suficiente para perceber essas coisas. Assim, encontrará forças para repelir de si próprio o que for necessário. Mas foi do lado de cima que o Deus construtor suspendeu nossa cabeça e deu a todo o corpo a sua posição vertical, disse Noé através de Platão. Mas o homem, desde o princípio, ficou fora das leis, fez uso apenas da parte inferior do seu ser, chegando a desgastá-lo. Segundo Platão, quando um homem cultivou em si mesmo o amor da ciência e dos pensamentos verazes, quando, de todas as suas faculdades, exerceu principalmente a capacidade de pensar nas coisas imortais e divinas, um tal homem, se vier a tocar a verdade,
É sem dúvida um homem necessário que, na medida em que a natureza humana pode participar da imortalidade, dela possa usufruir inteiramente. Em Timeu e Critias Platão fala como Noé, prestando sem cessar o culto à divindade, fica em bom estado o Deus que nele habita. É então fatal que ele seja singularmente feliz. Platão já se referia ao desenvolvimento do consciente direito 421 anos antes de Cristo. Os movimentos que têm afinidade com o princípio divino em nós são os pensamentos do todo e suas revoluções circulares. São elas que cada um deve seguir, os movimentos relativos ao devir, que têm lugar em nossa cabeça, e que foram perturbados, devem ser restabelecidos pelo conhecimento da harmonia e dos movimentos do todo. Que aquele que contempla se torne semelhante ao objeto de sua contemplação, em conformidade à natureza original e que, estando assim tornado igual a ela, atinja, para o presente e o futuro, a perfeição completa da vida que os deuses propuseram aos homens. É claro que isso não foi conseguido, nesta civilização, de um modo global, pois só uma minoria saiu da massa amorfa e humana. Por isso a nave de Noé chegou, a nave onde os deuses trabalham. Cada homem, sendo um deus em potencial, ali encontrará, finalmente, os seus verdadeiros semelhantes e jamais se sentirá só. Terceira parte. Indagações dos estudantes. Os seres que após a evacuação transmigrarão para outros esquemas planetários levarão consigo os átomos permanentes de cada corpo terrestre. Os corpos físico, emocional ou mental humanos que forem previamente preparados terão átomos de tal sutileza que poderão adaptar-se ao novo estado que os aguarda, eventualmente, em outros esquemas planetários ou em espaçonaves de grandes proporções. Retomando sua consciência, já no novo habitat, o indivíduo evacuado reconhecerá os seus corpos bem como perceberá com exatidão a mudança operada neles. Só serão transladados e só serão transmigrados os que tiverem sabido preparar-se ao longo do período de purificação, através dos métodos que se conhecem. Transladam-se e transmigram-se, sim, os átomos permanentes dos corpos dos que estiverem preparados. Com o desenvolvimento do consciente direito, que é um estado também intuitivo, pode-se participar da formação dos novos trajes, ou corpos, a partir do que foi conseguido, em qualidade, durante os estágios de purificação. Esses novos corpos é que serão utilizados, a não ser que os atuais tenham se tornado sutis a ponto de poderem ser adaptados. Já que os seres da nova raça terão outro processo de nascimento no plano físico, como serão formados os seus corpos emocional e mental? Existirão, como físico. O corpo emocional próprio deste mundo tridimensional praticamente desaparecerá, pois irá unificar-se com o mental e ambos formarão um todo harmonioso. Essa síntese será regida pelas leis do consciente superior, e não pelas leis próprias da Terra e do seu âmbito, como ainda acontece hoje. Tornando-se uma síntese harmoniosa com o corpo mental já purificado, o emocional, com sua luta pela preponderância sobre o indivíduo, desaparecerá. O mental, estando já desperto para sua verdadeira luz e unido ao emocional, terá um desenvolvimento livre dos apegos e das cristalizações, frutos das leis que regem o consciente esquerdo, o estado racional. O corpo emocional seguirá o desenvolvimento do mental superior do homem. Já não existirá conflito entre um corpo e outro, mas a condução natural da mente superior unida a um emocional já elevado, livre das perturbações que eram provocadas até mesmo pelas condições do corpo físico, que a essa altura do processo evolutivo também estará purificado e com um novo código genético. O corpo físico será um autêntico veículo, e não mais causa de choques para os corpos sutis, passará a servir de instrumento para a manifestação deles. Como será o relacionamento do homem com a natureza? Nas civilizações mais avançadas, como, por exemplo, algumas intraterrenas,
A natureza é controlada pelo homem, que conhece as leis supranaturais. Esse estado